Olá, boa noite a todos e todas, paz e bem. Com muita alegria a gente inicia mais uma turma de animadores Laudato Si, a nossa turma do primeiro semestre de 2022. Para a gente é sempre uma alegria a gente encontrar essa diversidade, essa quantidade de pessoas com esse mesmo objetivo, que é o cuidado da nossa casa comum. A gente estudar, a gente aprofundar esse presente que o Papa Francisco nos deu, que é a encíclica Laudato Si, e nada melhor do que fazer isso em comunidade. Nós temos aqui participantes de várias partes do Brasil, de outros países, de Angola, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, é sempre uma alegria a gente se encontrar nessa diversidade. Meu nome é Igor, faço parte da coordenação do movimento Laudato Si em países de língua portuguesa. Também faço parte dessa equipe que vai caminhar com vocês nesse curso de animadores Laudato Si. E queria também convidar a minha amiga, né, e colega de trabalho, Letícia, para se apresentar e também já dar algumas instruções importantes para a nossa conferência. Oi, gente, boa noite e bom dia também, porque eu sei que tem gente lá da Ásia, lá do Timor-Leste, participando com a gente. Meu nome é Letícia, sou aqui do Brasil, do Nordeste do Brasil, de Teresina, no Piauí, e eu vou estar junto com vocês aqui nessa jornada do curso de animadores Laudato Si. Queria dizer que é uma alegria estar com vocês. E já começou com o meu cachorro latindo, porque toda conferência de curso de animadores ele sempre aparece. A gente já vai se acostumando com isso. Então vamos lá as informações gerais. Primeiro de tudo, apresentem-se aqui no bate-papo. Coloque seu nome, coloque de onde você é, qual a sua região. Você também pode renomear aqui no Zoom o seu usuário, colocando o seu nome e também a sua região. Por exemplo, no meu caso, Letícia, você pode colocar o Brasil, ou então o seu estado, ou então a sua cidade, tá? E assim a gente pode ir se apresentando, saber de de quais lugares nós estamos falando. Muita gente do Rio, São Paulo. Vamos colocando aqui no chat para a gente ir se conhecendo. Perguntas e comentários nesse primeiro momento, a gente vai fazer aqui pelo bate-papo também. Nesse primeiro momento, vocês podem perceber que os microfones estão desligados. Se tiver alguma dificuldade, só mandar no bate-papo para a gente poder organizar um pouquinho melhor aqui na hora do momento da conferência, tá bom? E na hora de mandar a sua pergunta, não esquecer de colocar o seu nome e a sua região. E, por último, mas não menos importante, aqueles que se sentirem à vontade podem registrar a conferência, tirar foto, gravar vídeos e publicar nas redes sociais, marcando o Instagram do Movimento Laudato Si no Brasil, que é @viva_laudato-si. Lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Pinterest, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui por trás das câmeras ajudando vocês. Muito bem. Aqui também, antes da gente iniciar, algumas informações sobre o nosso plano do curso. Lembrando, acho que eu estou com algum problema aqui na minha transmissão de tela, mas lembrando que todas as informações necessárias, elas estão no documento plano do curso. Eu vou compartilhar aqui rapidinho, antes da gente começar a nossa conferência, para que já fique registrado também algumas informações importantes sobre esse plano do curso. Esse documento que todos vocês receberam por e-mail, por WhatsApp, é o documento que contém todas as informações necessárias para a nossa jornada, para esse caminho formativo e prático da encíclica Laudato Si. O que é mais importante a gente ressaltar aqui é que esse documento ele é do formato online e ele é atualizado automaticamente. Então, a gente reforça que é importante vocês terem o link desse documento, ao invés de fazer o download do mesmo documento. Tendo o link, cada vez que vocês acessam e tiver alguma informação nova, essas informações vocês também receberão nesse mesmo link automaticamente. Então, a gente recorda que todas as informações necessárias para o nosso curso está no documento plano do curso, e que aqui nessa nossa conferência, um pouquinho depois do encerramento, eu e a Letícia, a gente vai ficar uns 15 minutinhos para quem tiver alguma dúvida técnica sobre a dinâmica do curso. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode procurar a gente, e todas as informações necessárias
elas estão nesse documento, é importante a gente salvar ele com carinho aí, elas estão aí no plano do curso. E agora eu volto a palavra para a Letícia, que a Letícia ela vai nos guiar para um momento de espiritualidade também, que é a nossa oração inicial, que é a oração pela nossa terra do Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Obrigada, Igor. Então, convido cada um e cada uma, onde vocês estiverem, para a gente colocar o nosso coração disposto nesse momento e fazermos essa oração inicial. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos, para que semeemos beleza e não poluição e nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada porque estais conosco todos os dias. E sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Letícia, por nos guiar nessa bela oração da Laudato Si. E para já iniciarmos esse nosso momento formativo, a nossa primeira conferência, eu convido o professor Luiz Marques. O professor ele é livre-docente do Departamento de História da Unicamp e é autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Ele é graduado em ciências sociais, em sociologia da arte e é doutor em história da arte. O professor também participa com o coletivo de professores da Unicamp da criação do portal Crisálida, dedicado à informação, pesquisa, debate e mobilização acadêmica em torno das crises socioambientais contemporâneas. Professor, muito obrigado novamente pelo seu sim. O professor tem caminhado aí já há um tempo com a gente, colaborando nessa parte formativa e tem sido uma contribuição fundamental para a caminhada do movimento Laudato Si. Então, professor, muito obrigado de novo e a palavra está com você. Obrigado, Igor. Obrigado, Letícia. E obrigado por mais esse convite. Sempre que vocês me convocarem, eu vou estar aqui com vocês com o maior entusiasmo. Eu vou começar, então, são agora 8h09. Eu vou começar, então, já... compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, vemos bem, professor. Ah, ótimo. Então, agora eu vou só... Eu vou só aumentar aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não é isso aqui. Vamos lá, então. Apresentação dos slides do começo. Prontinho. Aí está. Gente, então, boa noite, né, a todas e todos. Eu vou fazer uma pequena incursão com vocês nesses 4 pontos, né? Quando se fala em questões ambientais, é uma coisa tão grande que eu tive que escolher alguma coisa, escolhi esses 4 pontos: o aquecimento global, o degelo e elevação do nível do mar, o aumento dos eventos meteorológicos extremos e um pouco do que fazer, né? De como nós podemos, de alguma maneira, trabalhar um pouco para tentar diminuir, né, os impactos que nós estamos aí muito fortemente já um pouco condenados a sofrer.
Então, vamos lá. Primeiro, falar do aquecimento global. Veja, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, que são muito simples. Veja, esse gráfico aqui mostra o quê? Mostra que o mundo está ficando cada vez mais quente, né? Então, vamos entender um pouquinho esse gráfico. Veja, o que é o zero nesse gráfico aqui? O zero é a média das temperaturas globais entre 1951 e 1980. Tá? Então, se essa temperatura estiver mais baixa que a média do período 1951 e 1980, ela vai estar em azul aqui. E se ela estiver mais quente que essa média, ela vai estar em vermelho. E o que nós podemos perceber? Podemos claramente perceber que a partir dos anos 80, basicamente, todos os anos, né, cada uma dessas coluninhas aqui representa um ano, né? Todos os anos, a partir dos anos 80, foram mais quentes do que a média do período 1951 e 1980. Mesma coisa que eu estou mostrando para vocês aqui. Exatamente a mesma coisa, só que aqui é mais interessante porque a gente pode acompanhar, né? Olha só, 1980, portanto aqui 90, 2000, 2010, 2020, em relação ao zero, que é exatamente a média do período 1951, 1980. Então, estamos comparando cada uma das temperaturas médias globais, terrestres e marítimas combinadas de cada ano, com a média de 51 e 80. O que nós vemos? Nós vemos exatamente que, a partir de mais ou menos 1979, todos os anos são mais quentes que essa média. Na verdade, o que é muito impressionante é que esse aumento da temperatura é um aumento... Vejam, estou mostrando para vocês aqui a temperatura média do planeta nos últimos 24 mil anos. Nos últimos 24 mil anos. Está vendo? Aqui é o ano zero, vamos dizer assim, 2020. 250 anos atrás, 500 anos atrás, 750 anos atrás, 2.000 anos atrás, 4.000, 6.000, até chegarmos em 24 mil anos atrás. O que é esse período aqui? Esse período aqui é o período da glaciação, a última glaciação que nós tivemos. E esse período termina mais ou menos em 17, 18, 17 mil antes do presente, e ele começa, então, nós entramos no nosso período interglacial, né, com aumentos, até nós chegarmos o quê? Nesse zero aqui, que é, de novo, olha só, a média das temperaturas 1850 a 2019. E nós praticamente estabilizamos, o aquecimento começa no final da última era glacial, as temperaturas se estabilizam, tá vendo? E a curva se acentua nas últimas décadas, olha aqui, ó, olha o salto que ela dá, com o acúmulo de gases de efeito estufa atmosféricos, por causa exatamente dos famosos gases de efeito estufa que advém da queima de combustíveis fósseis e da queima de florestas. De tal maneira que os 10 anos mais quentes dos registros históricos instrumentais ocorreram desde 2010. Está vendo aqui 2010? 2010. Aqui são os 10 anos mais quentes. Pula 2011 e 2012, e aí vocês têm 2010, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vejam que os últimos 8 anos, desde 2014, 14, 18, 21, né, foram os mais quentes de todos os registros históricos. O que é um registro histórico? É desde o momento que a gente começou a medir a temperatura da Terra com instrumentos, termômetros, digamos assim, né? Porque antes de 1850, mais ou menos, não havia essas mensurações e as mensurações eram feitas indiretamente. Hoje em dia nós fazemos indiretamente, mas as mensurações instrumentais diretas, desde os anos 50 do século XIX, estabelece esse registro, né? Esse registro de temperaturas, e os 10 últimos anos, os 10 mais quentes anos ocorreram desde 2010, os 8 desde 2014. Claramente, portanto, vocês percebem que há uma aceleração muito forte dessas temperaturas, e não é por outra razão que começou a se declarar, então, o estado de emergência climática. Ou seja, um aumento da temperatura que estabelece uma crise, e essa crise tanto nas médias das temperaturas quanto nos extremos das temperaturas, né? Então, veja só, até agosto de 2021, havia 1.263 jurisdições no mundo, que podem ser prefeituras, estados, países, universidades, e entidades de forma geral, 1.263 até agosto de 2021, que haviam declarado, olha só, jurisdições no mundo todo que declararam uma emergência climática. 1.263 até agosto de 2021.
Mas se nós pegarmos os últimos dados, de 15 de abril de 2022, já são 2.094 entidades, jurisdições, que sejam, como eu disse a vocês, países, estados, municípios ou instituições, universidades, escolas, sindicatos, o que vocês quiserem. Então, claramente, nós temos um aumento da consciência do problema, embora esse aumento ainda não seja suficiente para que nós tenhamos uma força suficiente para mudar um pouco essa trajetória. Então, vou mostrar para vocês alguns indicadores, né, do aquecimento global. Vejam a aceleração e da aceleração desse aquecimento, e vocês vejam que de 1900 a 1980, portanto, os primeiros 80 anos do século XX, um novo recorde de calor foi estabelecido a cada 13,5 anos. Mas, de 81 a 2020, um novo recorde de calor foi estabelecido a cada 3 anos, veja, de 13,5 para 3 anos. Uma aceleração muito clara, que eu estou mostrando aqui para vocês, é a última gigantesca onda de calor que ocorreu agora, em 15 de janeiro, tá vendo, de 2022, e vocês veem que houve o Rio Grande do Sul, por exemplo, a Argentina chegou a 45 graus Celsius, alguma coisa dessa ordem, com grandes impactos sobre a agricultura, mortes por excesso de calor, etc. Então, vamos nos ater sobre essa questão da aceleração do aquecimento, vamos nos ater um minutinho nesse gráfico aqui. Vejam, esse gráfico mostra o quê? Mostra a temperatura superficial global do planeta em relação ao quê? Em relação à média de 1880 e 1920. A média de 1880 e 1920, portanto, a média de 1880 e 1920 é o zero. É o zero aqui. E o que nós podemos perceber? Que a partir mais ou menos de 1920, nós começamos a aumentar a temperatura. As linhas azuis aqui, a linha azul aqui é a linha do registro anual, tá? Da média de janeiro a dezembro. Aqui está o pontinho preto e a média de janeiro a dezembro de cada ano, né? O que é a linha vermelha? É a média dos 11 anos, dos 132 meses, dos 11 anos. Por que 11 anos? Porque o Sol tem um pequeno ciclo de maior ou menor intensidade de radiação, e eles queriam isolar esse fator para ver se estava havendo um aumento da temperatura, independentemente do aumento da diminuição da radiação solar. E, portanto, fizeram essa média a cada 11 anos. O que nós podemos perceber na linha vermelha? É que, a partir de 1920, mais ou menos, ultrapassa-se a média de 1880 e 1920, começa a subir. Aqui tem um calombo aqui em 1944, por causa da guerra, depois volta novamente um pouquinho, e nós chegamos aqui já a uma temperatura o quê? Um pouquinho mais, 0,2, 0,22 graus Celsius, acima da média do período de 1880 e 1920. Só que, a partir de 1970, mais ou menos, a temperatura começa a subir muito aceleradamente. O que é essa linha verde aqui? Essa linha verde se você esticar a linha vermelha, você tem exatamente a linha verde. Ou seja, é a melhor evolução linear possível desse aquecimento. E o que a gente tem de 1970 a 2015? Nós temos um aquecimento médio global de 0,18 graus Celsius a cada década. Então, nós temos, a partir daqui, uma primeira aceleração. Tá vendo? Já estava subindo a temperatura, mas, a partir daqui, a coisa toma uma outra feição, né? Vejam, uma primeira aceleração aqui. Só que aqui, veja, isso aqui está acima da linha verde, tá vendo? Essa é a segunda aceleração. Nós estamos numa segunda fase da aceleração. Então, tivemos uma primeira aceleração aqui, que era o quê? Aqui era 0,08. Aqui passou a 0,18 graus Celsius de aquecimento por década. E aqui, gente, vejam, esse é um trabalho muito bonito, foi feito pelo James Hansen e pela Makiko Sato, são dois grandes estudiosos da NASA. Eles falam, nesse trabalho de 13 de agosto de 2021, nossa expectativa é que a taxa de aquecimento global para o quarto do século, 2016-2040, seja cerca do dobro da taxa de aquecimento de 0,18 graus Celsius por década durante o período de 1970 a 2015, a menos que se tomem medidas apropriadas. Então, a segunda fase da aceleração, nós vamos estar
em 0,36. Veja, uma aceleração recente de 70 a 2015, que nos levou a um aumento da temperatura no ritmo de 0,18 graus Celsius por década, a temperatura média do planeta, com uma aceleração futura que já começou em 2016 e vai até 2040, em 0,36 graus Celsius por década. Ou seja, a cada década nós vamos aumentar, agora estamos em 1,2, na cada década nós vamos aumentar. Então, 0,36, vamos chegar, portanto, em 1,5, depois 1,8 e assim por diante. E essa é quando é que nós vamos chegar em 1,5? Existe uma variabilidade natural do planeta, etc., mas o que a Organização Meteorológica Mundial afirmou no ano passado é que há 40% de chances de que um ano, ao menos, nos próximos 5 anos, 2021, 2025, 2021 já passou, seja ao menos 1,5 graus Celsius mais quente. E o mais importante, as chances aumentam com o tempo, né? Então, aqui vocês percebem que essas coluninhas aqui mostram a probabilidade de nós atingirmos 1,5 graus Celsius. Né? Em 2015, era pouquíssima, tá vendo? Era quase nada. Depois dá um salto em 16, 17, 18, agora nós chegamos em 21 já com um pouquinho mais de 40%, olha aqui, o 40% aqui, tá vendo? Então, alguma coisa extremamente iminente, né? O momento em que nós vamos, pela primeira vez, ultrapassar a temperatura de 1,5 graus Celsius, temperatura média global de 1,5 graus Celsius, acima do período pré-industrial, que é convencionalmente chamado a segunda metade do século XIX, né, 1850 a 1900, ou 1880 a 1920. Beleza. Sem uma mudança radical imediata da trajetória, esse aqui é o futuro do Brasil. Veja, isso aqui nós estamos em 2020, tá? O que significa isso aqui? Significa que apenas 0,8% da superfície da Terra tem uma temperatura média anual de 29 graus Celsius. Onde que estamos? Estamos no Saara, aqui no Sahel, no Saara, tá vendo? Só essa região aqui é que tem uma temperatura média anual de 29 graus Celsius, né? Muito bem. Se nós passarmos para 2070, a gente vai ver que 19% da superfície da Terra vai ter a temperatura média global de 29 graus Celsius. Veja, toda a região norte do Brasil, a África, a Arábia Saudita, a Índia, o Sudeste Asiático, toda a região do mundo malásio, o norte da Austrália, mesmo aqui regiões da América Central, vão ter temperaturas parecidas com as que são hoje a do Saara, né? Portanto, claramente, uma situação extremamente grave, né? Essa é uma situação muito grave. Vamos passar para o segundo ponto, que é o degelo. Conforme aumenta a temperatura, aumenta o degelo e aumenta, portanto, a elevação do nível do mar. Aumenta a elevação do nível do mar não apenas por causa do degelo, mas também porque a água mais quente ela se dilata um pouco, né? Ela se dilata um pouco. Então, veja, de 94 a 2017, o gelo global perderam-se 27,4 trilhões de toneladas de gelo, né? Sendo que na Groenlândia 3,8 trilhões, o gelo ártico marítimo, não é? 7,6 trilhões, os glaciares das montanhas, as geleiras das montanhas, né? 6,1 trilhões de toneladas, né? São sempre toneladas. As plataformas de gelo da Antártica, 6,5 trilhões de toneladas, e assim por diante. Vamos ver um pouquinho mais de perto isso. Veja, o gelo no Oceano Ártico tem declinado 13,1% por década, né, entre 79 e 2020. Quando? Em setembro. Em setembro, como nós estamos lá no hemisfério norte, é o último ano, é o último mês do verão, né? Então, onde a extensão, né, a área do gelo marítimo do Ártico é a menor, né? Então, o que eles veem aqui? Ó? Era mais ou menos, está vendo? Olha, extensão em milhões de quilômetros quadrados. Em 1979, a menor área anual era alguma coisa da ordem de 7 milhões e meio, está vendo? De 7 milhões e meio de quilômetros quadrados. Hoje nós estamos já em alguma coisa da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, uma perda, né? Uma diminuição dessa área mínima durante os meses de setembro desses anos de 13,1 por década. O equilíbrio acumulativo entre a acumulação de neve e perda de gelo na Antártida
e na Groenlândia entre 92 e 2000. O que vocês veem aqui? Ó? A partir de 2002, está vendo? Ó, 2002, em relação a essa média, começou tanto a Groenlândia, que é em azul, quanto a Antártica, começaram a perder gelo, ou seja, tudo aquilo que neva durante o inverno, contrabalançado por tudo aquilo que é perdido durante o verão, perde-se mais durante o verão do que se ganha durante o inverno, né? E, portanto, nós temos o quê? Uma perda cada vez mais pronunciada dessas camadas de gelo, seja na Groenlândia, seja na Antártica. E veja que a cada gigatonelada de degelo terrestre por quê? Porque se o gelo estiver no mar, não adianta, não altera o nível do mar, né? Mas quando o gelo está na terra, ele degela e vai para o mar, e aí sim aumenta o nível do mar. Então, a cada gigatonelada, ou seja, a cada 1 bilhão de toneladas de gelo que está em cima da terra, que derrete e vai para o mar, isso corresponde a mais ou menos 3 milímetros na elevação média do nível do mar, globalmente falando, né? Então, nós já aumentamos muito o nível do mar. E aqui vocês pegarem, então, a extensão do gelo da Groenlândia em 2021, ano passado, a linha azul aqui é a média dos anos 81, 2010. E em 2021 é a porcentagem, olha só, isso aqui não estou falando de porcentagem, tá vendo? Da área da Groenlândia que degelou, né? Então, na média, veja, em julho, porque é o verão deles lá, né? O verão deles é em julho, chegava, na média, entre 81 e 2010, chegava a 18%, mais ou menos, do degelo da Groenlândia, na média de 81 e 2020. Se vocês pegarem o que aconteceu em 2021, veja que em julho, agosto, etc., chegou a um degelo de mais de 50% da área da Groenlândia, chegou a degelar e foi, portanto, para o mar. O que diz o IPCC em relação a isso? Exatamente isso. O Kim Dahle, né, que é o co-diretor do IPCC, do último relatório, do penúltimo relatório, né, o relatório número 5, que ocorreu em 2014, ele diz: o nível médio global do mar continuará a se elevar, mas a uma taxa mais rápida do que a observada nos últimos 40 anos. Uma aceleração clara em relação a isso, e aqui vocês veem essa aceleração. Né? De 93 a 97, o nível médio dos oceanos aumentou 1,5 milímetros por ano. De 98 a 2012, ele aumentou 3,2 milímetros por ano. A partir de 2013 até 2018, até 2019, ele aumentou 5 milímetros por ano em média, né? E se vocês pegarem o aumento de 2018 para 2019, foi de 6,1 milímetros por ano. O que nós estamos falando isso? Nós estamos falando que, portanto, ele está dobrando a cada 33 anos. A taxa de elevação está dobrando a cada 12 anos e o nível está dobrando a cada 33. O que significa isso o quê? Significa que existe uma aceleração exponencial. Né? Uma aceleração exponencial. Ou seja, que nós estamos realmente agora numa aceleração muito grande da elevação do nível do mar. Qual é a consequência? Veja, isso aqui são as projeções em vermelho, amarelo, verde, azul, são as projeções possíveis de elevação do nível do mar. E o que é essa mancha cinza aqui? Essa mancha cinza é o aumento observado do nível do mar. E o aumento observado do nível do mar, se você sobrepõe ele aos aumentos projetados, você vê que as projeções estão perfeitamente corretas. Ou seja, ele está exatamente entre o intermediário alto e o cenário intermediário baixo, né? Ele está bem na média. E essa média vai nos dar o quê? Mais ou menos até 2030, um aumento sobressalente ainda de 14 centímetros do nível do mar. Em relação ao quê? Em relação a 1992. Por que 1992 é importante? Porque é a partir de 92 é que se começou a fazer, se começaram a fazer as mensurações por satélite. E essas mensurações por satélite são muito mais, está vendo aqui, a satélite altimetria, que são aquelas que são muito mais precisas do que você colocar uma boia ali e medir através da boia. E, portanto, 92 é uma data importante, porque é a data a partir do qual nós temos muito maior certeza do ritmo da elevação do nível do mar. Portanto, já fizemos, ao longo do século XX, já aumentou mais ou menos 20 e poucos centímetros. E agora vamos aumentar de 92 até 2030, 14 centímetros. Então, o que fala, por exemplo, o Paul Fossen, que escreveu um artigo na revista Science, entre 2040 e 2060,
o nível médio do mar terá subido 25 centímetros acima do nível de 2000, momento em que inundações que ocorreriam a cada 100 anos podem se tornar anuais, elas vão ocorrer todos os anos, né? Então, o número de pessoas deslocadas num planeta 3 graus Celsius mais quente, que é alguma coisa que nós podemos chegar entre 2050 e 2070, se continuarmos nesse mesmo padrão de emissões de gás de efeito estufa, a Ásia vai ser a mais afetada, né? A Ásia vai ser a mais afetada. Nós vamos, em Osaka, por exemplo, no Japão, vai ser necessário deslocar 5,2 milhões de pessoas, que estão hoje vivendo num terreno que vai estar inundado no momento da maré alta, né? Quando o mundo tiver 3 graus Celsius mais quente. Hong Kong vai perder 8,4 milhões. Xangai, 17,5 milhões de pessoas vão perder os terrenos onde elas moram agora. No Rio de Janeiro, 1,8 milhão de pessoas, em Miami, 2,7, em Haia, na Holanda, 2,5 milhões, em Alexandria, no Egito, 3 milhões. Né? Um trabalho que foi feito agora, recentemente, em 2019, por esses dois fulanos aqui, o Culp e o Strauss, publicaram na revista Nature Communications, que se chama os novos dados de elevação do nível do mar triplicam as estimativas de vulnerabilidade global ao aumento do nível do mar e das inundações costeiras. E o que eles mostram? Eles mostram, o trabalho desse pessoal do Climate Central, do Climate Central, desculpe, de 29 de outubro de 2019, eles mostram o quê? Eles comparam as mensurações anteriores, que eram essa SRTM, com as novas mensurações. E eles mostram que, na verdade, vai haver um número muito maior de pessoas em 6 países na Ásia, na China, em Bangladesh, na Índia, no Vietnã, na Indonésia e na Tailândia, que vão chegar a um total de 300 milhões de pessoas que, por volta de 2050, vão estar vivendo em terrenos que serão inundados frequentemente, né? E, portanto, serão terrenos que elas não poderão mais habitar. No caso do Brasil, vejo, nesse livro, Climate Change Risks in Brazil, né, os riscos de mudanças climáticas no Brasil, que foram editados por esses 3 estudiosos, Carlos Nobre, José Marengo e Wagner Soares, o que eles falam? Eles falam, segundo o painel brasileiro das mudanças climáticas, que foi publicado em 2016, as áreas costeiras mais vulneráveis no Brasil são o litoral de Santa Catarina, as cidades de Santos e Guarujá, no estado de São Paulo, Recife e o Rio de Janeiro. O Brasil é um dos países mais afetados pelo avanço das águas. Em sua zona costeira, 16 milhões de pessoas podem perder suas casas antes de 2100. Então, se pegarmos o caso de Santos, né, que é o maior porto do Brasil, né, isso aqui é a região noroeste de Santos, em 2050, projeta-se um aumento de 23 centímetros no nível do mar. E, portanto, toda essa região aqui, que é a região mais pobre de Santos, vai estar frequentemente inundada durante a maré alta ou durante grandes chuvas. Em 2100, um aumento de 45 centímetros no nível do mar e vai levar a uma extensão ainda maior de inundações. Na região sudeste, que é a região mais rica de Santos, que aqui, quem conhece Santos sabe que aqui é a ponta da praia, onde tem os imóveis mais caros, etc., etc., o mesmo aumento de 23 centímetros levará, portanto, à perda, veja só, de grande parte, essa linha amarela aqui é a linha atual, né? E de grande parte, então, essa é a avenida da praia, né? Tudo isso vai estar inundado e em 2100 ainda pior, né? Então, isso, Santos, é claramente uma situação muito, muito precária. Se vocês pegarem o Rio de Janeiro, é a mesma coisa, vejam, isso aqui é o Rio de Janeiro hoje, né? Os Rio de Janeiro hoje, residentes da cidade cartão postal do Brasil, têm muitas razões para temer o aquecimento global, mesmo se não ocorrer já, né? E veja, isso aqui, portanto, é o Brasil, o Rio de Janeiro hoje, isso aqui é a Baía da Guanabara, tá vendo? Aqui é a Ilha do Governador, aqui é Niterói, etc., etc. Toda essa região aqui é a região do Parque Olímpico, né? E aqui vocês veem, então, tudo isso que está em azul vai ser região que vai ser constantemente ou recorrentemente inundada
quando o Rio de Janeiro estiver, quando nós estivermos num planeta 3 graus Celsius, em média, mais quente do que no período pré-industrial, né? Portanto, claramente percebem uma situação extremamente precária, né? Gravíssima para o Rio de Janeiro. Onde a maior parte das pessoas serão afetadas pelo aumento do nível do mar, veja, aqui, isso se não houver... veja, isso aqui é o mesmo artigo daqueles fulano, olha, o Scott Cope e o Benjamin Strauss, mostrando que o Brasil pode perder de 1 a 9 milhões, está vendo? Os piores países sempre na África, como vocês estão vendo. China, Índia, Tailândia, aqui, né, esses países aqui do mundo, Malásia, Indonésia, etc, etc. Mas o Brasil está entre os países, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com a Alemanha, juntamente com a Inglaterra, e com esses países, o Egito e outros países da África, vão estar entre os países, não os piores, mas logo em seguida mais afetados. 136 cidades portuárias, com população de mais de 1 milhão, que são mais vulneráveis à elevação do mar até os anos 2070. 52 na Ásia, cidades, 17 nos Estados Unidos, 14 na América do Sul, das quais 10 no Brasil. Todas essas cidades aqui são cidades portuárias que vão estar, em 2070, muito fragilizadas, muito vulneráveis, muito suscetíveis de serem inundadas na maré alta ou durante grandes tempestades. Finalmente, o terceiro ponto, os eventos meteorológicos extremos, né? Ou seja, por isso eu estou entendendo furacões, secas, chuvas torrenciais, inundações, também incêndios, esqueci de colocar aqui, os incêndios também. E esse é um trabalho que foi publicado recentemente pelo Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres, né? E o trabalho chama, então, o custo humano de desastres, um panorama dos últimos 20 anos, 2000 a 2019, o trabalho foi publicado em 2020, e o que ele mostra é exatamente isso. Desde 2000, ele compara os últimos 20 anos com os 20 anos anteriores, ou seja, 1980 a 1999, né? Então, o que ele mostra aqui? Ele mostra que desde 2000 houve 7.348 eventos meteorológicos extremos, com forte aumento de secas, inundações e incêndios florestais, que causou 1.230.000 mortes, 4,2 bilhões de pessoas afetadas e um prejuízo de 2,97 trilhões. Então, vamos ver isso aqui um pouquinho, olha só. Vamos comparar 1980-99 com 2019. Os desastres reportados, tá, foram 4.202 contra 7.348. Portanto, houve um aumento de 3.136 eventos de desastres reportados, notificados pelos governos, na comparação entre os últimos 20 anos e os 20 anos anteriores. O número de mortes, 1,19 milhão contra 1,23 milhão, ou seja, 40.000 mortos a mais, o que já revela uma capacidade de adaptação muito grande. Porque veja que houve aqui um aumento muito mais expressivo, mas um número menor de mortes, porque as pessoas já estão começando a se adaptar. Só que a adaptação tem um limite, né? O número total de pessoas afetadas não morreram, mas foram afetadas de uma forma ou de outra, perderam sua casa, perderam seu carro, de alguma maneira foram afetadas por aquilo, era de 3,25 bilhões, passou para 4,3 bilhões, ou seja, um aumento de 780 milhões de pessoas a mais que foram afetadas nos últimos 20 anos, comparados com os 20 anos anteriores. E as perdas econômicas de 1,63 trilhão de dólares para 2,97 trilhões de dólares, né? E aí vocês veem que a mesma coisa, mas agora está estabelecendo por que tipo de desastre, né? Então, por seca, por exemplo, houve 263 secas, passou a ser 338. Então, sempre comparando, olha só, 1980-99 com 2000-2019. Um aumento, portanto, de 28%. Terremotos, houve um aumento de mais de 107, mas isso aqui não tem nada a ver com a mudança climática. Isso aqui é alguma coisa que não tem nada a ver conosco. Aumento de ondas de calor extremo, veja, era 130 naqueles 20 anos, passou para quase 132, ou seja, multiplicou-se por 3,32 o número de picos de calor, né, de ondas de calor extremo. De inundações também, veja, aumentou
multiplicou-se por 2,3, né? Era 1.389, passou para 3.254, um momento, portanto, de 1.865. E aí também, e as tempestades também, olha, 1.457, passou para 2.043, portanto, um aumento de 586, um aumento de 42%, e os incêndios florestais, que nós vamos ver um pouquinho mais de perto, e que aumentou em 46%, na comparação entre os dois vintênios, né? O primeiro vintênio 80-99, com o segundo vintênio 2000-2019. O que diz a diretora desse estudo, a Debarat Burra-Sapir, que é a diretora do Centro para Pesquisas em Epidemiologia dos Desastres, na Universidade de Louvain, na Bélgica? Ela fala: o futuro da humanidade afigura-se desolador se este nível de crescimento de eventos meteorológicos extremos nos próximos 20 anos continuar. Né? Vimos 80, 99, 2000, 2019 e 2020, 2039. Nesses próximos anos, se continuar desse jeito, e né, nada indica que não vá, ondas de calor serão o nosso maior desafio nos próximos 10 anos, especialmente nos países pobres. Secas violentas, né? Uma mega drought, né? Uma mega seca que está emergindo no oeste dos Estados Unidos, pode ser a pior de todos os tempos nos últimos 1.200 anos. Né? E aí vocês veem claramente, olha só, as secas que é anormalmente seco, moderado, grave, extremo e seca excepcional. Se vocês forem acompanhando aqui 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, até chegar em 2021, quanto mais escuro, tá vendo? Mais ela é uma seca pior. Né? E vocês veem que, embora haja algumas variações anuais, a tendência é uma tendência a ficar, sobretudo a partir de 2012, mais ou menos, a tendência é ficar sempre cada vez pior, as secas no oeste americano. Né? E quanto mais você queima combustíveis fósseis, né? Aqui é the more we burn, quanto mais queimamos combustíveis fósseis, mais as florestas queimam. Porque aumenta a temperatura, porque existem mais secas também, as florestas ficam, portanto, mais vulneráveis ao incêndio. E aí, esse trabalho mostra, um trabalho já antigo, de 2015, mas mostra uma evolução muito clara de 79 a 2013. A área global dos incêndios florestais aumentou em 29 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 25% da área coberta de vegetação do planeta. Né? As temporadas, mesmo trabalho, né? As temporadas de incêndio se alongaram ao longo de 29,6 milhões de quilômetros quadrados, resultando em um aumento de 18,7% na duração média global da temperatura da temporada de incêndio. Né? E aqui exatamente mostra essa aumentou. Isso aqui é a área, tá vendo? A área que aumentou entre 1979 e 2013. Claramente há uma variação anual, mas se você estica ela, vocês veem que há uma tendência muito clara de aumento. No caso dos Estados Unidos, a mesma coisa. Bem, incêndios florestais estão piorando em número em área queimada. Isso aqui é em número de incêndios, isso aqui é em área queimada nos Estados Unidos, isso aqui é área queimada, para ver melhor. Tá vendo? Vocês veem claramente um aumento aqui, dá para ver essa linha pontilhada aqui que mostra a tendência linear desse aumento. Na Europa, a mesma coisa. Né? Estamos comparando o quê? O vermelho, que é o ano de 2021, com a média, o azul, de 2008 e 2020. A média em hectares. Né? Vocês veem que 2021 superou em muito a média dos anos 2008 e 2020. Mesma coisa na Sibéria. Aqui não em área nem em número, mas em milhões de toneladas de carbono emitidos pelos incêndios florestais. Né? As emissões de carbonos que foram liberadas por incêndios na Sibéria. Né? E aqui são só os dados da República de Sakha, que é essa república aqui vermelha que vocês estão vendo. Tá vendo? Olha só, 2016, um aumento brutal em 2020, 2021, desses incêndios. 40%, também é chamado Yakutia, né? Toda essa enorme região aqui da Rússia, né? Da Federação Russa, que equivale a 3,1 milhões de quilômetros quadrados, é mais ou menos quase a metade do Brasil. Né? O Brasil tem 8,5 milhões, né? Estamos falando aqui de 3,1 milhões. 40% do território da República de Sakha no círculo, está acima do Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico passa aqui, mais ou menos assim, passa mais ou menos aqui. Né? E está recoberto de permafrost. Permafrost quer dizer esses terrenos que são continuamente congelados. E quando pega fogo, eles liberam metano, que é um gás de efeito estufa muito forte. E aí vocês veem em 2021, né? Em 18 de julho, uma situação terrível na Iacúcia, né? O verão de 2021 na Sibéria é o mais seco em 150 anos.
não é? Essa é uma situação catastrófica que está acontecendo na Sibéria, quase aqui da Austrália. Vejam, aqui os dias com alto perigo, dias de perigos de incêndios, né? Dias em que tem muito calor, é muito seco e, portanto, as florestas podem pegar fogo. Vocês veem que havia um pequeno aumento, muito assim, suave, mas ainda assim um pequeno aumento, mais ou menos até 2010. A partir de 2000, segundo decênio do século, começa a subir ainda mais, e as projeções são, então, de que vai haver ainda um outro salto, ainda maior, na segunda metade do século XXI. No caso da Austrália, especificamente, entre julho de 2019 e fevereiro de 2020, foi uma catástrofe completa, houve uma área queimada de 187 mil quilômetros quadrados, né? 34 mortes e casas perdidas, ao menos 3.500 casas. Né? Veja, isso aqui, esses grandes incêndios que ocorreram na Austrália toda, né? De junho de 2019 a fevereiro de 2020. Frequência de incêndios aumentou 40% entre 2007 e 2013. A seca recorde de 2018, um El Niño, um Indian Ocean Dipole, que é uma forma também de El Niño que tem ali, que ocorre ali no Oceano Índico, e uma temporada mais elevada criaram as condições para os incêndios de 2019. O inédito nos incêndios de 2019 é a extensão geográfica e o fato de atingir ecossistemas que não queimam usualmente, florestas tropicais, que chamam em inglês rainforests, né? Florestas de chuvas, portanto, são florestas úmidas, florestas pluviais, né? De eucaliptos e bananais que pegaram fogo, né? Pela primeira vez, sobretudo nessa região aqui de New South Wales, cuja capital é Sydney, a capital da própria Austrália, né? Que é uma região de 809 mil quilômetros quadrados, e que pegou fogo de uma forma brutal, como vocês veem nessa imagem aqui, e vocês veem as perdas em animais, né? Os impactos sobre a fauna entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. Mataram ou deslocaram dos seus hábitats, o que significa condená-los à morte lenta, cerca de 3 bilhões de animais, né? Répteis, 2,46, 180 milhões de aves, 143 milhões de mamíferos, 51 milhões de sapos, né? Muito bem. O caso do Brasil, a culpa, claro, aqui não é só do aquecimento global, mas é sobretudo do agronegócio, sobretudo da pecuária. 1/5 do território nacional já queimou ao menos uma vez desde 85. Vejam aqui, ó, 1/5 do território, total da área queimada ao menos uma vez desde 85 até 2020, 1.672.000 quilômetros quadrados. Mas aqui não é, aqui foi porque o pessoal pôs fogo mesmo, né? Pôs fogo na floresta para abrir, para fazer pastagem, sobretudo. Toda essa região que está em vermelho aqui, sobretudo veja a região do Cerrado, mas também do sul da Amazônia, foi vitimado por incêndios criminosos, né? Por incêndios criminosos. Aqui exatamente essa questão, né? Um artigo que saiu no The Guardian sobre isso, caos, 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 uma jornada através da Amazônia de Bolsonaro, do inferno da Amazônia de Bolsonaro. E aqui, se vocês pegarem a mesma coisa, né? A política, as secas e os incêndios combinados afetaram a biodiversidade na bacia amazônica, né? Análise das faixas de aproximadamente 15 mil plantas e de espécies de vertebrados na bacia amazônica revelam que de 2001 a 2019 a maioria foi afetada pelo fogo, né? Secas e as políticas florestais foram os melhores preditores dos resultados em incêndios, né? E aí vocês veem que em 2018 houve focos de incêndio na Amazônia, 68 mil, em 2019, 89 mil, em 2020, 103 mil. Um aumento claro sempre em relação ao ano anterior, né? E isso é terrível, por quê? Porque o Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo. É um dos 17 países mega diversos do mundo, tem espécies endêmicas, né? Ou seja, espécies que só existem no Brasil e, sobretudo, na Amazônia. O Brasil é o mais rico em biodiversidade dentre esses 17 países, e 5 desses países são países amazônicos, né? Tanto o Equador, o Peru, a Venezuela, a Colômbia e o Brasil. Todos esses países, com exceção dos Estados Unidos, estão, pelo menos uma parte dele, na zona tropical. Tem, inclusive, a China, né? A China está por aqui. Onde é que está a China? Aqui. Está aqui a China, está vendo? Uma parte dela é, sim, na região tropical, a parte mais ao sul dela. Então, 95% das espécies são afetadas por incêndios, pois as florestas tropicais não estão adaptadas ao fogo, né? Essa é a grande questão. O que fazer? Então, passo para o final, né?
Primeiro, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, portanto, nós temos que ter qualquer solução para as crises socioambientais passa por uma reforma agrária e por diminuir as diversas desigualdades entre nós, desigualdades no plural, né? Renda, gênero, racial, educação, acesso à saúde, à cultura, etc. Temos que ter, portanto, além de uma renda mínima, também uma renda máxima. Não tem sentido as pessoas ganharem essa fortuna que elas estão ganhando, esse punhado de pessoas que têm uma tal renda que isso confere a eles um poder político que é excessivo. Não dá para ter democracia com esse nível de grupo de pessoas ganhando tanto dinheiro. Desmatamento zero, restauração das florestas, segunda questão importantíssima, tem que haver uma ampliação das reservas naturais e a restauração dos biomas da biodiversidade. Vejam, o aumento gigantesco aqui das florestas tropicais, enorme também, entre 2016 e 2020, entre 250 e 300 mil quilômetros quadrados por ano de florestas em geral foram perdidas, sendo que aqui embaixo são as florestas tropicais. Terceira questão importantíssima, transição urgente para um sistema energético de baixo carbono, sairmos dos combustíveis fósseis. Como é que é possível fazer isso? Um controle social das decisões estratégicas de investimentos, é a sociedade que vai ter que fazer isso, que as corporações não vão mudar as suas estratégias, nada fará elas mudarem as estratégias dela. Quarto, um sistema alimentar completamente diferente do nosso, baseado em nutrientes vegetais, muito menos carne, ou zero carne, ou muito menos carne, produzidos por uma agricultura orgânica, local, variada e respeitosa dos hábitats selvagens. Aqui é um pequeno texto de uma pessoa do MST, né? O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, também o maior produtor de produtos orgânicos do país, pagam impostos, usam terras que estavam produtivas para produzir e gerar lucros para o Brasil. Visite uma ocupação, visite a feira do MST, pare de espalhar mentira, porque vocês sabem que o MST é vítima de uma campanha de calúnias, de mentiras. Quinto ponto, desmontagem da globalização econômica. Gente, não tem sentido nós plantarmos soja no Mato Grosso para engordar o porco na China. Isso é completamente absurdo, ou o frango na Europa, ou o peixe no Mar Báltico, ou mesmo na China. Então, o que fala o Yves de Boer, que foi o secretário-geral executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e que renunciou. Ele renunciou em 2009, dizendo que por aquele jeito não ia ser possível chegar a nada. E em 2013, ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista dizendo: a única via para que um acordo em 2015, que iria ser o Acordo de Paris, possa conter o aquecimento em 2 graus Celsius, é desmantelar a economia global, né? To shut down the whole global economy, né? Desmantelar a economia global. Nós temos que passar para uma economia local, né? A ideia da globalização é completamente suicida. Sexto, fortalecimento da governança global democrática, assim, a globalização política, economias locais, política global, né? É preciso uma governança global democrática e dotada de poder efetivo, orientada pela ciência e baseada nos territórios, né? Cada território tem os seus problemas locais, etc, etc. Essa é a única forma de coordenar o combate às principais emergências que são globais: o clima, a destruição da biodiversidade, a poluição e a insalubridade. Finalmente, o sétimo, lutar pelos direitos da natureza e pelo fim do antropocentrismo. Nós temos que sair dessa pirâmide aqui, onde o homem masculino, macho, está no topo, né? E as outras e a mulher embaixo e as outras espécies, e passarmos para uma concepção circular, né? Onde nós participamos como uma espécie, entre outras, da rede da vida no planeta, né? Da rede da vida no planeta. Era isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor, por essa primeira conferência. Essa visão mais geral, que ela passa pelo meio científico, meio técnico, e nos dá uma amplitude maior do problema, ela é essencial para a gente começar o nosso curso, né? Ela é essencial para a gente entender a complexidade do que tem acontecido e, a partir desse entendimento, a gente refletir maneiras da gente melhor se organizar para responder a esses desafios tão complexos que a gente tem vivenciado. A gente ainda tem um tempinho e eu vou tentar aqui, professor, agrupar algumas perguntas que a gente recebeu
para melhor sistematizar. E aí, ao responder essas perguntas, professor, eu queria que você tivesse também uma fala final, e essa fala final mais um direcionamento de qual seria a mensagem que você deixa para esses participantes que estão aqui hoje com a gente nessa primeira conferência do curso de animadores Laudato Si. Então, a sua mensagem pessoal para os participantes. E as perguntas eu vou tentar agrupar mais ou menos em 3 linhas. A primeira, uma linha mais teórica, em cima da sua fala. Uma segunda que liga com a pandemia e a terceira numa parte mais prática, que você já deu algumas linhas aqui, né, de ação que são muito importantes para a gente. Então, no primeiro grupo, que é na parte mais teórica, tem a pergunta do Daniel Freitas, e ele pergunta: podemos dizer que a Revolução Industrial veio provocar o aquecimento global? Uma segunda, que é um comentário, mas que também pode ajudar a gente um pouquinho, né, a reflexão, é do Lincoln. Ele comenta que, além dos fatores humanos, há os fatores naturais, como o ciclo solar, que aumenta a temperatura na superfície terrestre. Então, e é uma parte também que a gente pode dizer que é mais teórica, que é ligada com a pandemia. A irmã Maria Mercedes, ela pergunta: e pandemias cada vez mais devastadoras, provocadas por esse aquecimento, seriam mais um do problema clássico para a humanidade? Então, que liga, né, o surgimento de novas pandemias. E numa perspectiva mais prática, professor, também da irmã Maria Mercedes: como faremos para sermos ouvidos? Pois a impressão que tenho é que nada muda, independente da tragédia que aconteça, e ainda os negacionistas ganham mais adeptos com maior facilidade. Numa perspectiva também mais prática, eu tenho acompanhado aqui na minha cidade a destruição da natureza. Tínhamos riachos, córregos, todos os afluentes do Rio Paraguai, nos últimos anos estão secando, pois não há mais matas ciliares, ora destruída para a pecuária, ora para a soja, cana, enfim. O que podemos fazer para frear essas destruições dos biomas? E, por último, do Francisco também, que é numa perspectiva mais prática, o Francisco pergunta: professor, poderia dizer algum lugar em algum país que estão fazendo alguma coisa radical, um enfrentamento positivo, e se de fato está tendo já algum resultado bom ou ótimo? Então, esse é um primeiro bloco de perguntas aqui que a gente tem do bate-papo. Ok. Bom, evidentemente, então, vou ser bem rápido, porque não quero me estender além do tempo que nós estamos pensando. Se vocês quiserem, podemos conversar mais, mas eu vou me manter nesse primeiro, nessa combinação nossa inicial. Claro, a Revolução Industrial é fundamental, porque é a partir de 1784, vamos dizer, se a gente quiser uma data precisa, em que se faz, né, a patente da máquina a vapor, né, movida a carvão pelo James Watt, e que permite, então, que se extraísse mais carvão das minas na Inglaterra, porque essas minas eram inundadas e tinha que tirar a água, né, das inundações para que pudesse haver um aumento maior da exploração de carvão, e, portanto, isso libera muito fortemente, dá um salto de escala muito grande na liberação, na exploração de carvão. Depois, segunda metade do século XIX, né, a partir de 1859, vamos dizer assim, começa a haver as primeiras explorações sistemáticas de petróleo, e aí você tem um salto gigantesco, né, na energia gerada por esses combustíveis fósseis, porque são o quê? O combustível fóssil é energia solar que foi condensada, digamos assim, na forma de carbono, ficou lá enterrada debaixo da terra, mas alguma vez foi animal, foi planta, etc., etc., que fez fotossíntese, ou que se alimentou da fotossíntese, no caso do animal, e aquilo é uma energia condensada, né, armazenada naquele material. Quando você queima aquilo, você libera esses gases, você devolve para a atmosfera, né, o carbono, na forma de CO2, né, de dióxido de carbono ou de metano, que é CH4, né, uma molécula de carbono e 4 moléculas de hidrogênio, e você, então, devolve para a atmosfera uma quantidade gigantesca desses gases que tem um efeito de preservar o calor que volta da Terra, da radiação solar, né, volta da Terra, rebatido pela Terra, na forma de radiação infravermelha, e esses gases que ficam na baixa atmosfera, eles retêm esse calor, né?
essa radiação infravermelha aquece essas moléculas de gás, que ficam mais agitadas, batem umas contra as outras e, de alguma maneira, mantém, né, essa temperatura mais elevada na Terra. Então, sim, claramente, a Revolução Industrial é o momento no qual nós temos uma mudança muito rápida, mas, sobretudo, a partir de 1950, porque essa Revolução Industrial ela estava numa escala muito menor do que aquilo que aconteceu a partir de 1950. Só para ter uma ideia, de 1950 para 2020, houve uma multiplicação por 7 da queima de combustíveis fósseis, se nós medirmos isso como fala, watts por hora, né? Em watts por hora. Então, zetawatts por hora, né? E terawatts por hora, desculpe, terawatts por hora. E vocês um aumento de 7 vezes entre 50 e 2020 e quando a população do planeta aumentou apenas 2,5 vezes. Claro, um aumento brutal. A segunda questão, o ciclo do Sol. Não, veja, o ciclo do Sol ele tem vários ciclos, o Sol tem vários ciclos, um deles é esse ciclo de 11 anos, mas nós estamos, se a temperatura da Terra não estivesse sendo aquecida pela queima de combustíveis fósseis ou pela queima de florestas, nós estamos num ciclo mais baixo do Sol. Na verdade, a temperatura deveria estar diminuindo um pouco, mas mesmo que ele esteja na fase alta ou na fase baixa, essa variação é uma variação de 0,1 graus Celsius, é uma variação muito pequena. Então, ela é relativamente desprezível em relação às outras variáveis, e, sobretudo, a variável humana, a variável que é advinda da queima de combustíveis fósseis. Na questão da pandemia, sim, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, a pandemia, claro, houve muitas pandemias ao longo da história, mas nós estamos agora num processo de intensificação e de maior risco de novas pandemias, porque basicamente uma pandemia significa, essas pandemias que nós estamos vivendo são pandemias que são zoonoses. O que é uma zoonose? É quando um patógeno, seja ele uma bactéria, um vírus ou um fungo, passa de uma espécie para outra, no caso, para a nossa espécie. Né? E como é que ele passa? Ele estava lá em equilíbrio na floresta, de alguma maneira, né? Nós desmastamos, portanto, entramos em contato com ele, ou através de um animal que serve de intermediário, né? No caso de um morcego, mas pode ser a galinha, pode ser o boi, assim por diante, e ele passa para nós. E quando ele passa para nós, ele tira a sorte grande. Né? Por quê? Porque nós somos uma espécie que não estava adaptada a esse patógeno, seja ele uma bactéria, um vírus ou um fungo, e nós somos uma espécie que está muito difundida no planeta Terra, né? E que tem uma intensa comunicação entre os indivíduos. E, portanto, para esse patógeno é uma beleza, porque ele está numa nova espécie que não tem defesa contra ele, é uma espécie abundante e ele pode se transmitir por todo lado, tá certo? Foi o que aconteceu agora na Covid e que deverá acontecer cada vez mais à medida que nós vamos. Aconteceu também com o HIV, né? Aconteceu também com o AIDS, né? Mesma coisa. Então, vocês têm claramente uma relação direta entre o desmatamento e o aumento das pandemias. No da questão mais prática, como sermos ouvidos, é a grande questão, né? É a grande questão, quer dizer, mas basicamente nós podemos dizer que nós temos que nos organizar, nós temos que difundir essas ideias. Um encontro como esse aqui entre nós faz parte desse processo, é uma parte do processo em que a gente se informa, em que a gente tem mais elementos e consegue explicar para a sociedade, difundir para a sociedade essas importantes questões, que são questões que atingem a vida de todos, né? E que tentam, de alguma maneira, fazer um contrabalanço, né? Um contrapeso às informações que são informações negacionistas, que correm por aí o tempo todo. É uma tarefa extremamente difícil, é uma tarefa, a nossa técnica é artesanal, enquanto que a deles é de alta tecnologia, digamos assim, né? Quer dizer, todos esses Instagram, Telegram, Facebook, etc., são enormes difusores de má informação, de desinformação, de negacionismo, etc. E a gente vai ter que, de alguma maneira, encontrar formas. Eu não sou muito otimista em relação a isso, lamentavelmente, não vou mentir para vocês. Eu não tenho realmente, não estou vendo acontecer. Está vendo um grande aumento dos movimentos juvenis, etc., etc. Isso sem dúvida nenhuma.
mas esse aumento ainda não está sendo, não deu um salto. É preciso que ele dê um salto para ser capaz de atingir uma escala, uma capacidade, um peso na sociedade que, por enquanto, não chegamos ainda. É preciso que cheguemos a isso e preciso que cheguemos tão rapidamente quanto possível, porque senão nós vamos estar realmente em maus lençóis. Eu acho que alguma coisa que é importante que a gente tem que levar em consideração são duas coisas, quer dizer, é a atuação individual e a atuação política. As duas coisas se complementam, elas não se opõem, elas se complementam. E no nível daquilo que nós podemos fazer individualmente, eu acho que um grande favor que nós estaremos prestando a nós mesmos, estaremos prestando aos animais, estaremos prestando ao meio ambiente, é diminuir o consumo de carne. O Brasil é o grande, 80% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pastos, 41% do gado amazônico, 40% do gado brasileiro está na Amazônia, e 80% desse gado, 76% desse gado, segundo a informação mais recente, é consumido por nós. A soja nós exportamos, mas o gado nós comemos aqui, e portanto, nós somos corresponsáveis, porque enquanto há demanda, há oferta. Então, se nós diminuirmos o consumo de carne, nós vamos estar prestando um enorme favor para todos, para nós mesmos, porque não faz bem para a saúde, para o bicho, que está sendo submetido a um sofrimento enorme, e para a floresta amazônica. Isso é outra questão pessoal, entre outras possíveis, mas a questão da carne, para mim, é uma questão muito importante. A questão política também, claro, nós temos que nos organizar politicamente, influenciar os partidos políticos que são suscetíveis de serem influenciados, para que eles adotem posições mais avançadas em relação a essas questões, a essas crises socioambientais todas. Se algum país olha, eu acho que existem países que estão mais avançados que outros, países que estão mais empenhados que outros. A Costa Rica seria um exemplo de um país que não tem mais destruído as florestas, que não tem nem exército, né? Isso faz dela um país muito mais feliz. O que nós podemos dizer é que tem países melhores e piores, mas não acho que exista nenhum país que possa ser considerado um país exemplar nessa questão. O Brasil é o exemplo oposto, é o exemplo do que não se deve fazer, né? Nós estamos exatamente indo na direção pior possível, exatamente por causa do desmatamento, não apenas da floresta amazônica, mas do Cerrado, do Caatinga, mesmo a Mata Atlântica, que não está sendo preservada, os últimos remanescentes dela estão ainda sendo destruídos. Acho que não sei se era basicamente isso, né? Muito obrigado, professor. E sem querer tomar muito seu tempo, surgiram duas perguntas aqui que eu acho que seriam interessantes, porque elas estão muito relacionadas ao contexto que a gente vive no Brasil. A primeira, ela também, as duas são da Angélica Leite. A primeira pergunta é: nós teríamos um aumento na frequência de chuvas extremas em conjunto com o aumento nas temperaturas, que é uma realidade que a gente tem vivido, né, cada vez mais com mais intensidade no Brasil. E a segunda, também da mesma pessoa, é sobre o IPCC para o Brasil. A gente sabe que são várias informações, mas talvez algumas ideias-chave, professor. Como as mudanças climáticas afetarão o Brasil de acordo com o último relatório do IPCC? Bom, então, são duas questões. A questão das chuvas, o painel brasileiro de mudanças climáticas foi feita uma primeira versão em 2013 e uma segunda versão em 2016. Eu não sei se existe uma terceira versão mais recente. Que eu saiba, não. Mas se vocês pegarem essa última versão de 2016, que confirma de 2013, de qualquer maneira, o que a gente vê claramente é o seguinte, quer dizer, com exceção do sul do Brasil, em todas as outras regiões do Brasil, sobretudo o Nordeste e o Norte, há uma diminuição. Eles dividiram até 2100 em 3 períodos, né? 2011 a 2040, 2040 a 2070, 2070 a 2100. Nesses 3 períodos, há claramente uma diminuição dos níveis de precipitação, de chuva, em todas as regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste. No Sul e no Sudeste é mais ou menos ambíguo, porque ele, de alguma maneira, pega uma parte do Sul e pega uma parte do Nordeste. No Sudeste,
no sul vai ao aumento dos níveis de pluviometria. Isso não significa que não haja, porque uma coisa é você medir quanto choveu ao longo de um certo período, por exemplo, ao longo de um ano. Outra coisa é como que se distribuiu essa chuva ao longo do ano. E essa distribuição ela pode haver um nível menor de chuva com d'águas maiores, com trombas d'água maiores. Por que a tromba d'água? Porque existe um aumento da temperatura, e com o aumento da temperatura no oceano, existe, portanto, uma evaporação maior da água, portanto, há uma maior umidade na atmosfera, e quando essa chuva cai, ela pode ser muito mais violenta muito mais abundante num período menor de tempo. Então, na soma do ano, você tem menos chuva, mas a distribuição dessa chuva pode ser uma distribuição, é o pior dos mundos nesse sentido, né? Porque você tem menos chuva, portanto, para os reservatórios é ruim, e você tem uma descarga de chuva que é muito desequilibrada ao longo desse período, e, portanto, com mais danos, com maiores tempestades, assim por diante, que é o que nós estamos vendo já acontecer com certeza. No caso do IPCC do Brasil, o painel brasileiro, o que eu mostrei para vocês, aquela capa daquele livro, vale muito a pena ler, um livro que foi publicado em 2020, lamentavelmente não está traduzido para o português, mas isso seria legal que houvesse já uma tradução em português, que se chama Riscos de Mudanças Climáticas no Brasil, Climate Change Risks in Brazil, e eles mostram que o Brasil é um dos países que pode atingir temperaturas mais elevadas antes da média global. Isso já, de resto, havia já um estudo feito por uma senhora chamada Sônia Seneviratne, que eu acho que é uma indiana, e que ela mostra que, pelos modelos climáticos, 3 regiões do planeta são aquelas, tirando o Ártico, né, tirando as regiões polares já atingiram há muito tempo mais de 2 graus Celsius. Mas nas latitudes médias, as 3 regiões do mundo que vão atingir 2 graus Celsius antes da média global seriam, então, a parte meridional toda dos Estados Unidos, o centro-oeste e o norte do Brasil e o Mediterrâneo. Essas 3 regiões são as regiões que em princípio, vão atingir uma temperatura de 2 graus Celsius, um aumento da temperatura de 2 graus Celsius, temperatura média global, antes da média global. A média global só atingiria ao longo dos anos 30, enquanto que nós já ao longo dos anos 40, desculpe, enquanto que nós ao longo dos anos 30 já podemos, com mais probabilidade, chegar a esse patamar. Então, o Brasil é um país particularmente vulnerável no que se refere à questão da mudança climática, sim. Eram essas 2 questões? Não, acho que eram, né? Isso, professor. Acho que elas também ajudam a gente a ter um norte mais da nossa realidade também, ajuda na parte complementar do nosso curso, que são os estudos individuais que a gente vai realizar durante essa semana. E eu já queria agradecer muito a sua participação, professor. É sempre uma alegria a gente se encontrar aqui. É sempre... depois acho que vale a pena, se tiver um tempinho, dar uma olhada aí nos comentários, tem muitas palavras de agradecimento, alguns termos sempre se repetem, né, que como é assustador a gente enxergar essa realidade, realmente é assustador a gente pensar em todo esse contexto, essa crise que a gente vive. A gente tem algumas outras perguntas, né, muito interessantes, só que infelizmente pelo tempo a gente não vai conseguir responder. Essa é só a primeira conferência. Nós teremos mais tempo. Aqui bem rapidinho, antes da gente terminar a nossa gravação, queria deixar registrado quais serão os nossos próximos passos, para quem também nos acompanhar na gravação pelo YouTube. Então, a gente iniciou a nossa primeira semana hoje, nós tivemos a primeira conferência, o link aqui da gravação ele vai estar disponível até amanhã de manhã, porque a gente tem todo o processo de edição para subir para o YouTube. E a gente também tem os nossos estudos individuais durante a semana. Temos algumas leituras, a leitura da introdução e capítulo 1 da Laudato Si, a apresentação do professor, que a gente também vai atualizar aqui no nosso plano do curso, algumas leituras também, vídeos opcionais, indicações bibliográficas opcionais, e o nosso questionário semanal, que ele é muito importante também ser respondido. Então, na próxima semana, a gente se encontra para o próximo eixo,
Quem tiver disponibilidade, quem tiver alguma dúvida, a gente vai encerrar a gravação. Eu e Letícia, a gente vai ficar aqui mais um tempinho para dúvidas sobre o curso, dúvidas específicas sobre o curso. Se tiver alguma dúvida da metodologia, né, do sistema, a gente vai estar aqui para responder. E só para a gente encerrar, a gente sempre gosta de trazer um trechinho da Laudato Si, e tem uma fala do professor que ela é muito importante também, que é nessa parte do agir, que ele diz, né, que é muito importante a gente conciliar ações individuais com ações coletivas e políticas. Então, essa é algo muito importante para a gente sempre ter em mente, né, quando a gente pensa já no agir, e baseado nisso, né, nas ações individuais e ações políticas, eu queria encerrar com o parágrafo 231 da Laudato Si. Quem tiver a Laudato Si em mãos pode buscar, que é um parágrafo muito bonito que o Papa Francisco nos fala justamente disso. Então, ele começa, né, no 231. O amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor à sociedade e o compromisso pelo bem comum são uma forma eminente de caridade, que toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Então, traz muito essa dimensão que o professor nos provoca, já numa perspectiva mais do agir. A gente vai caminhar pelos 3 eixos até chegar no eixo agir. Então, tem muita caminhada pela frente. A gente agradece a todos e todas pela participação. Quem tiver alguma dúvida pode ficar aqui mais alguns minutinhos, que a Letícia vai instruir para essas dúvidas. E agradeço de novo. Professor, muito obrigado pelo sim. A gente segue juntos nessa construção, nessa luta árdua, que é muito importante o engajamento de todos e todas. Então, boa noite. Muito bem, Igor, só dizendo a vocês aí que eu vou mandar para você os slides, de maneira que se alguém tiver interesse depois em tê-lo e dar uma olhada com mais calma, você passa para quem tiver interessado eventualmente, tá bom? Maravilha. Muito Gente, obrigado, muito obrigado professor. aí, viu? Até uma próxima aí. Bom trabalho para vocês. Um abraço, Tchau, tchau. gente.